Glória a Deus. Graças a Deus. Já estamos ao vivo aqui. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando para, juntamente conosco, participar desta live. Eu tenho certeza que será uma bênção, será edificante para a glória de Deus Pai. Vamos aguardar mais alguns irmãos entrarem. Nossa irmã Gabi já está conosco. Nosso irmão Bruno Araújo, Deus abençoe a todos que estão entrando. Nossa irmã Gláucia Tibério também já está conosco, Deus abençoe. Vamos aguardar mais alguns instantes para mais alguns irmãos entrarem. E em seguida nós já estaremos aqui convidando o nosso irmão Leandro Cerqueira, que estará conosco, para juntos abordarmos esse tema muito interessante, tempos e estações, chamado e propósito. Eu creio que será uma live muito abençoada e muito edificante. Glórias ao nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu já vou convidar o nosso irmão Leandro. A nossa irmã Maurina também já está conosco. Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos que já estão interagindo conosco, nos saudando e nos desejando aí a bênção do Senhor. Já vou convidar o nosso irmão Leandro. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Aí está nosso irmão presbítero Leandro Cerqueira, já está conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixar a internet do nosso irmão Leandro Cerqueira aí estabilizar. Meu irmão Leandro. Pai do Senhor, meus irmãos, graças e paz, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Vamos esperar os irmãos comentarem. Eu estou te ouvindo. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando, escreva nos comentários se o áudio do nosso irmão Leandro está audível, para que nós possamos aqui iniciar a nossa live. Está me ouvindo perfeitamente, Leandro? Estou sim, estou sim. Maravilha. Minha conexão às vezes é um pouquinho ruim, mas vamos orar a Deus que ela não caia. Às vezes ela já me deixou na mão em algumas EBDs que eu dei, mas eu acredito que vai dar tudo certo pela permissão de Deus. Amém. Desde já eu quero agradecer, é um prazer recebê-lo aqui nessa live. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco, para juntos abordarmos esse tema tão interessante e que tem nos envolvido aí durante esses dias. E eu tenho certeza que Deus vai edificar muitas pessoas nesta live. Glória a Deus, graças a Deus. Estamos ouvindo bem, olha que bênção, todo mundo está ouvindo bem. Agora os irmãos fiquem aí em espírito de oração para que a internet do irmão Leandro não caia. Aqui eu estou privilegiado, a gente está com fibra ótica aqui, então o negócio é velocidade da luz. A gente piscou, já maravilha. Foi. Maravilha. Aqui não tem fibra ótica. Aqui eles não têm, infelizmente eles não têm esse serviço, então eu fico um pouquinho à mão. Então eu estou usando meus dados móveis para conseguir falar com vocês. Vai chegar aí em nome de Jesus. Irmão Leandro, eu quero aqui fazer rapidamente uma breve oração e eu já quero aqui trazer uma breve introdução para nós já começarmos a abordar o assunto, né? Porque o tempo, a hora não nos espera. Amém? Amém. Uma breve oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos, nós te engrandecemos por esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para abordarmos esse tema tão interessante que o Senhor tem trazido aos nossos corações,
que é tempos e estações, chamado e propósito. Toma a nossa frente, a nossa direção, abre sobre nós a porta da revelação da tua palavra e nos direcione, Senhor, neste momento, segundo o teu Espírito Santo, e que tudo aqui seja para honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Nosso irmão Alan Ribeiro também já está conosco. Deus abençoe, servo do Senhor. Queridos, tempos e estações, chamado e propósito, é o tema proposto para esta live. Eu já estarei passando a palavra para o nosso irmão Leandro, mas antes, eu quero refletir com vocês, à luz das Escrituras Sagradas, o que traz uma crise, ou o que precede uma crise em uma cidade, em um país, ou até mesmo contexto mundo. Né? Nós estamos aí diante de uma pandemia, a chegada de um vírus, pandemia, quarentena, que trouxe uma crise, não só para o Brasil, mas é um contexto mundial. E à luz das Escrituras Sagradas, nós também conseguimos entender que existe uma razão para que a crise seja instaurada. E nós sabemos que a Bíblia nos revela claramente que o que precede uma crise é o pecado. O pecado ele sempre vai preceder uma crise na vida de uma pessoa, numa cidade, no país ou sobre o povo de Deus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que lá no livro de Juízes, capítulo de número 7, que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Deus, como correção, entregou o seu povo na mão dos midianitas por 7 anos. E uma crise foi instaurada porque o povo de Israel empobreceu muito, eles plantavam, e quando chegava o tempo, a estação de colherem a novidade da terra, a Bíblia diz que os midianitas subiam como gafanhotos e destruíam toda a novidade da terra. Uma crise foi instaurada por causa do pecado. Porque não citar aqui também Juízes capítulo 13, quando o povo de Israel tornou a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Deus novamente, como correção, entrega o seu povo agora na mão dos filisteus e determina um período de 40 anos. Novamente, uma crise foi instaurada. Então, o que precede uma crise é o pecado. Quando o homem se desvia do Senhor, se desvia dos seus preceitos, das suas leis, dos seus estatutos, das suas ordenanças inseridas na sua palavra, Deus, ele traz juízo sobre o seu povo. Nós precisamos entender que existem 2 tipos de juízo. Existe o juízo que Deus traz sobre um povo ímpio, trazendo o julgamento, como aconteceu no cativeiro egípcio, 430 anos depois, segundo o que está escrito em Êxodo capítulo 12, Deus trouxe juízo sobre Faraó e os egípcios, né? Trazendo juízo, confirmando a palavra que ele havia liberado a Abraão em Gênesis capítulo de número 15. Agora, existe também o juízo que Deus traz sobre o seu povo, como correção, para que o povo se volte para a sua lei. Mas o que também me chama a atenção é que o pecado precede uma crise, e a crise precede tempos de restauração e de avivamento. Observe, por exemplo, no cativeiro babilônico, o Reino do Sul, Judá pecou, e Deus entregou o seu povo na mão de Nabucodonosor, e o povo foi levado cativo, e ficou na Babilônia cativo por um período de 70 anos. 70 anos depois, Deus levantou Ciro, e trouxe libertação para o seu povo, e o povo então regressou para Jerusalém, para reconstruir o templo, e também a cidade de Jerusalém, os muros e porta. Então, o pecado precede a crise, e a crise precede tempos de restauração. Quando Deus traz juízo sobre o seu povo, ele não traz de uma forma, tudo determinado. Deus tem os dias, os meses e os anos determinados. Juízes capítulo de número 6, foram 7 anos. Juízes capítulo 13, foram 40 anos. Cativeiro da Babilônia, 70
anos. Então, em meio a esse contexto que nós estamos vivendo, Deus está estabelecendo os seus propósitos. E nós entendemos, à luz das Escrituras, que Deus já tem determinado um tempo para assoprar ventos de restauração sobre o seu povo e sobre a nação brasileira. Então nós precisamos estar atento aos sinais que a Bíblia nos revela, as estações que nós estamos vivendo, para que então nós possamos nos encontrar dentro da bússola que é a Bíblia Sagrada, não é mesmo? Nosso irmão Leandro, palavra do Senhor contigo. Primeiramente, graça e paz a todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão entrando. Tem alguns irmãos que eu conheço, outros não. Então sejam todos bem-vindos, que Deus em Cristo possa abençoar e que o Espírito Santo possa falar diretamente ao coração de vocês. Leandro, Deus abençoe pela iniciativa, pela sensibilidade à voz do Senhor e pela ideia do tema que é bastante interessante. Vamos lá. Vamos começar. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de uma coisa extremamente humana, porque o ser humano ele tá encerrado dentro desse fator limitador chamado tempo. Isso é inquestionável, é inegociável, independente de quem você seja, da onde você nasça, da onde Deus em Cristo abençoe o irmão Givanildo, ali do Cosmopolita. Deus em Cristo abençoe e congrega ali conosco. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de ser limitado. Então, um atributo que é incomunicável de Deus, que é a eternidade, não nos foi compartilhada. Então, nós somos o quê? Encerrado dentro do tempo. A Bíblia Sagrada vai falar em quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo 14. A Bíblia já começa dessa maneira. Gênesis 1,14 diz assim: E disse Deus, haja luminares no firmamento, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. Então, quando Deus ele cria tudo, ele já encerra a humanidade. Antes de formar o homem, ele já determina que o homem seja o quê? Limitado pelo tempo. E o que isso reflete em nós? Tudo aquilo que nós projetamos, pensamos, queremos, imaginamos, sonhamos ou planejamos, qualquer coisa aqui que faça parte da nossa vida, a gente vai observar sob essa perspectiva, a perspectiva do tempo. O que a Bíblia vai nos falar? Desculpe aos irmãos que não estão acostumados, eu sou um pouco biblista, então eu gosto muito de me remeter ao que a Bíblia Sagrada nos fala. Então a Bíblia vai nos dizer, em Eclesiastes 9:2, uma coisa muito interessante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, nos diz assim, Salomão escrevendo: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Então, Salomão está dizendo o quê? Independente de quem você seja, rico, pobre, douto, indouto, formado ou não, com uma capacidade intelectual avançada ou não, independente de quem você seja, da sua idade, da sua etnia, do seu sexo, até mesmo da sua crença, independente de qualquer coisa, o ser humano está fadado ao tempo e tudo acontece igualmente. Todas as oportunidades são iguais. O mestre vai dizer algo muito parecido em Mateus 5:45. O Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 5:45, dessa maneira. Parte B. Deus, o Pai, faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e envia chuva sobre justos e injustos. O que eu quero trazer aqui a primeira coisa? Já que o propósito é tempo e estações, chamado de propósito, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós, seres humanos, somos limitados e devemos estar atentos ao tempo. Nós devemos estar o quê? Com os nossos olhos atentos. Nós não podemos viver a vida aleatoriamente, acreditando que nada vai acontecer, porque o tempo é algo que não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. O que volta
É o desejo de, se eu tivesse tomado determinada atitude naquele momento, automaticamente hoje talvez eu estaria melhor. Então, quando o Leandro me propôs isso, vou falar algumas coisas, daqui a pouco eu já devolvo a palavra para ele, e a gente fica refletindo junto. Quando ele me propôs isso, eu comecei a observar a vida humana, antes de a gente entrar em ministério e propósito, eu comecei a observar essa questão de tempo e estação. E aí eu fui, como um bom nerd estudante, procurar o significado no dicionário de tempo. E eu achei muito interessante isso, que me fez refletir. Vamos lá. Tempo significa duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Época. Então, o que é o tempo? É uma duração das coisas. É uma duração relativa de todas as coisas. E quando a gente entende isso, que a gente está encerrado no tempo, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, nós começamos a pensar e entender que os projetos, planos e propósitos de Deus, eles acontecem em um determinado tempo. Ou seja, há uma programação. Se eu bem me recordo, foi Jeremias que ele falou: 70 anos foi determinado do cativeiro. Nem um dia mais, nem um dia menos. Vocês não vão sair antes dos 70, mas também não vão sair depois. E o que nós temos dificuldade é o quê? Entender o tempo de Deus. Nós temos esse grande problema de compreender que nas nossas vidas há um tempo determinado pelo Senhor. Há um período para as coisas acontecerem. Há um momento para as coisas se acontecerem e se realizarem. E não vai antecipar e nem atrasar. Porque Deus, ele determinou o quê? Um tempo. Para que eu viva, para que você viva, para que nós realizemos as nossas atividades, quer cristão ou não, independente disso, nós temos um período de vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês e deixar frisado, e agora vou devolver a palavra para o Leandro, é o quê? Nós estamos presos no tempo. E nós devemos utilizar o nosso tempo com sabedoria. Domingo eu estava dando uma aula para um grupo de jovens e eu falava uma coisa: o nosso presente é o futuro do nosso passado. Então, se a gente quer que o nosso futuro seja bom, hoje, presente, que é o passado do nosso futuro, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que fazer alguma coisa. Não sei se ficou muito claro aí, um pouco confuso. Sim. Mas o fato é o quê? Seu presente é o futuro do seu passado. Hoje você é o que você fez lá atrás. Isso significa que o que você começar a fazer agora refletirá em quem você vai ser no futuro. Leandro, pode falar, depois a gente fala sobre estação e etc e tal. Maravilha. Eclesiastes 3, né? Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um versículo muito interessante, muito curioso, em Atos capítulo 1, versículo 6 e 7. Antes da ascensão de Cristo, os discípulos perguntaram para o mestre: o Senhor vai restaurar neste tempo, neste período, o reino a Israel? E o Senhor Jesus deixou bem claro: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nós entendemos que tudo já está estabelecido por Deus. Você mencionou o cativeiro babilônico, e lá em Êxodo capítulo de número 12, o texto diz que quando completou 430 anos, quando deu meia-noite, completou 430 anos, que o povo de Israel, a semente de Abraão, Isaac e Jacó, estava cativo no Egito. Quando completou 430 anos, Deus abriu as portas do Egito para que o povo subisse, para que o povo saísse. Então nós entendemos que Deus tem o controle não somente do dia, da hora, mas também dos minutos. Deus, ele é exato. Deus, ele não tarda, não é mesmo? Existe um hino que todos nós conhecemos, que Deus, ele tarda, mas não falha. Mas Deus, ele não tarda. Ele tem a hora exata para agir, para trabalhar, e nós, por certo, quando entendemos o propósito de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor. E a questão do propósito, eu acredito que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso,
porque o propósito é quando nós entendemos o trabalhar de Deus. Por muitas das vezes a gente quer entender hoje o que é para nós entendermos amanhã. Então aí nós ficamos naquele conflito interno, tentando entender hoje o que Deus reservou para a gente entender daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, o tempo que Ele estabeleceu. Irmão Leandro Cerqueira, eu vou passar a palavra para ti e você vai introduzir aí a questão de, acredito que de chamado, e a gente já dá continuidade. Amém? Uhum. Desculpa, cortou a ligação. Repete novamente, por favor. A palavra está contigo para a gente dar continuidade, para nós falarmos sobre chamado. E aí a gente já vai interagir novamente. Maravilha. Chamado. Antes disso, eu quero voltar em uma coisa do tempo que eu acabei não falando. Fique à vontade. Que são duas citações que eu reservei aqui que eu acho interessante. Uma delas está escrito no livro aos Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, vamos lá. Vamos ler, eu quero ler com vocês. Aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, se eu bem me recordo. Isto. 11a, que diz: fazendo isso, conhecendo o tempo. Então aqui Paulo está falando sobre a prudência, sobre estarmos acordados. E ele faz essa pontuação, conhecendo o tempo. Eu acho que é necessário isso vinculado lá, o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, nós temos que ter discernimento, compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Quando nós não compreendemos o tempo que nós estamos vivendo, nós temos a tendência de questionar, murmurar ou indagar a Deus do que Ele está fazendo. Quando que aconteceu isso? Povo no deserto. Qual que era o tempo? Peregrinação. Era tempo de peregrinação. Era tempo de, como citado até por Oséias, eu te conheci no deserto, em terra muito seca, ou como citado em Deuteronômio 8, que o Senhor te fez passar pelo deserto para provar o teu coração, para ver o que tinha dentro dele. Então, Israel estava no período de peregrinação, e apesar de ser deserto, o que é uma situação bem adversa, eu posso tentar compreender isso, pelo menos imaginariamente, mas nós vemos uma atuação sobrenatural de Deus que, em momento nenhum, desampara o seu povo. Então, nós temos lá quase, 3 milhões de pessoas, com mulheres e crianças, no deserto, mas nós temos uma nuvem que não some, que vira a coluna de fogo de noite para aquecer, porque quem não conhece um pouco do clima do deserto, de dia é muito quente, de noite é extremamente frio. Então, de dia tem uma nuvem que protege do calor. De noite tem uma coluna de fogo que aquece. Nós temos aí uma provisão diária de alimento. Nós temos aí provisão de água, a água que sai da rocha. Nós vemos Deus se manifestando em diversos momentos. E até aí está tudo bem, esse período de tempo. Quando Israel está para entrar na terra prometida, que Moisés manda os espias, que os espias voltam, quando eles voltaram, eles falam, não, o povo de lá é muito forte, nós não vamos conseguir. Então, o período que eles passaram, o tempo que eles passaram no deserto, ficou ao léu, não serviu de experiência, porque eles não compreenderam o tempo. Aquele período de deserto foi o tempo que Deus estava se revelando a grandeza do poder dele para o seu povo, para que quando o seu povo se deparasse com um adversário um pouco mais forte pela perspectiva humana, eles falassem o quê? Não, o Deus que esteve conosco todo esse período, ele estará conosco, continuará conosco. Então a gente precisa ter o discernimento do que está acontecendo. Pandemia. Irmão, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Nesse período, aos que compreenderam o tempo de Deus, o hábito devocional de oração em casa, leitura da Bíblia, cultos domésticos, foram resgatados. Estava perdido. Nós estávamos acostumados à festa, a eventos, a grandes multidões, a outdoors, a faixas, a banners, enfim. E a gente começou a perder alguma coisa. Mas esse tempo que a gente está vivendo aqui, a gente entendendo que estamos encerrados dentro de um tempo,
E dentro do tempo nós temos o quê? As estações. Nós vamos lembrar aí das 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente começa a compreender que dentro desse tempo há divisões. E nessas divisões há um propósito divino. Há o momento de, vai lá, Eclesiastes 3, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Então, só para ler o que eu queria ler aqui, Efésios 5,15, que isso é um conselho do apóstolo Paulo, ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, que são os tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente precisa entender o quê? Voltando, correndo o risco de eu me tornar redundante. Quando nós não discernimos o tempo que nós temos, até porque a vida ela é muito imprevisível, não existe absolutamente nada que garanta que qualquer um de nós que estamos aqui não morrerá no próximo segundo. Não tem nada que nos garanta isso, não existe nenhuma firmeza. Irmãos, esqueça, com todo respeito aos que acreditam, aquela história de quem tem promessa de Deus não morre. Vai falar aí com isso, vai falar com Abraão. Abraão morreu com a promessa. Vai reclamar lá com o escritor aos Hebreus capítulo 11. Que ele falou assim, que muitos morreram e não alcançaram a promessa. Então isso é poesia de hino, mas que é um pouco aí desregulado com a Bíblia Sagrada. Precisamos entender, nós temos uma vida e temos um tempo. Neste tempo, existem períodos, existem estações, existem momentos em que Deus ele vai atuar e há momentos que Deus ele vai te deixar na reserva. Há momentos que Deus ele vai... Eu falava aí semana passada, eu vou repetir aqui. Algumas pessoas pensam que o crescimento espiritual é uma reta constante. Não é. São degraus. Você sobe, estabiliza. Sobe mais um pouco, estabiliza. Sobe mais um pouco, estabiliza. Há momento de subida e há momento de estabilidade. A gente quer a constância e a gente se frustra, porque tem momentos que parece que a gente não está crescendo, que não está mudando, que não está evoluindo. E tem pessoa que está passando na frente. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você é que não é que você não está crescendo, você está passando pelo momento de estabilização daquele evento, daquele momento, daquele período de Deus. Quando você estabilizar, aí você começa a subir de novo, até onde Deus quer. Aí você estabiliza, você cria raiz, você fortifica. E aí Deus faz você subir novamente. Porque vida com Deus são degraus, não é uma rampinha. Leandro, pode falar, filho. Senão eu falo demais. Fica à vontade. Exatamente. Essa questão que você acabou de citar aí, né, sobre a questão de estagnar. Isso fala muito do ministério, né? Muito do chamado do ministério da pessoa, o chamado, o propósito, porque se nós não entendermos o tempo e a estação que nós estamos vivendo com Deus, nós vamos desistir do chamado. Porque existe esse momento de estagnação, que é onde Deus trata com você e você não tem um crescimento visível, porque Deus está tratando com você, com a sua estrutura. Deus, de fato, está te preparando para um próximo nível. E esse período é característica de período de deserto, onde Deus te prepara para depois te tirar do deserto e aí sim você viver uma nova fase e um novo tempo, uma nova estação com Deus. Então nós precisamos entender essa questão do chamado também. Porque se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo com Deus, nós vamos desistir das promessas, vamos desistir do chamado, porque o chamado existe 3 períodos. Existe o período que Deus te chama. Existe o período que Deus te insere nos processos para te preparar, para depois então estabelecer sobre a sua vida e através de você o propósito. Todos nós nascemos com um propósito divino, ninguém nasceu por obra do acaso, e Deus já tem um propósito para todos nós, que foi estabelecido já no ventre da nossa mãe. E muitas pessoas acabam desistindo. Por exemplo, eu quero crer que é uma minoria neste período que nós estamos vivendo, esse contexto atual de pandemia, crise,
né? Muitas portas de emprego se fecharam. Muitas agendas de pregadores, de pessoas que estavam exercendo aí o ministério fluente, elas, por um certo momento, elas estão paradas. E aí, existem pessoas que, se não entenderem esse tempo, porque esse tempo é um tempo propício para você se enraizar, para que você se aprofunde em Deus, para que então você tenha condições de viver um novo nível. Todo degrau que nós almejamos subir, nós não subiremos nele sem antes nós passarmos por esse período de processo, que é o período onde Deus nos prepara para que nós tenhamos a estrutura correta, para que então nós possamos vivenciar o período do cumprimento da promessa. O que eu acho interessante, Leandro, é que os processos do chamado estão atrelados aos processos da promessa. Deus, ele te prepara para o chamado, mas também te prepara já para o cumprimento da promessa. E eu estava analisando por esses dias e eu acabei descobrindo uma soma dentro da Bíblia. E descobri que promessa mais cumprimento é igual crescimento. Vou repetir. Promessa mais cumprimento é igual crescimento. Ou seja, todo chamado, todo ministério só terá o crescimento a partir do cumprimento da promessa. É por isso que muitos desistem. Por quê? Porque Deus revela um chamado. Deus se revela. Eu vou te usar de tal maneira, eu vou te usar em tal área. E aí, nós ficamos naquela expectativa. Só que Deus está apenas revelando o quê? O chamado, revelando o propósito, né? Nós podemos aqui já entrar e falar sobre Moisés, por exemplo. Moisés, ele, com 40 anos de idade, ele recebeu a revelação do seu chamado. Êxodo capítulo de número 2, e o nosso irmão Diácono Estevão, no seu primeiro e último sermão que a Bíblia revela em Atos capítulo 7, ele trouxe a ciência da palavra, a revelação da palavra. E ele diz que Moisés, com 40 anos de idade, veio-lhe ao coração o desejo de visitar os seus irmãos, os hebreus. Até então ele está residindo, morando dentro do palácio. Mas Deus está chamando ele. Deus está revelando o propósito que ele tem a efetuar através da vida dele. E Moisés sai, então, diante dos hebreus, vai ver como os seus irmãos estão, e ele pensava nas palavras do diácono Estevão, que era o tempo de que Deus estava enviando ele, mas não, ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele estava em um tempo de receber a revelação do propósito, a revelação do chamado, mas não era o tempo de Deus enviá-lo. Moisés precisava passar por um processo de preparo. É por isso que ele foi rejeitado, e quando ele foi rejeitado, e Faraó se levantou para matar Moisés, porque descobriu que ele havia matado um egípcio para defender um hebreu, ele foge para Midian. E em Midian ele fica 40 anos. E nesses 40 anos Deus prepara ele. Deus está cuidando de Moisés, é claro, Deus escondeu ele dos olhos de Faraó, guardando ele para o tempo certo. E aí em Êxodo, capítulo de número 3, Deus se revela a ele agora, não para aprofundá-lo mais, para entender o chamado, mas agora para revelar o propósito e enviá-lo, para que ele então cumpra a missão que estava sobre a vida dele desde o ventre da sua mãe. Então nós precisamos entender essa questão do tempo, porque senão nós vamos desistir do chamado, vamos desistir da obra que Deus tem na nossa vida, se nós não entendemos o período e o tempo do preparo. Moisés, ele se precipitou, ou ainda não entendeu, mas Deus fez com que ele passasse por esse período de preparo, e aí depois, 40 anos depois, é que Deus enviou Moisés, e agora sim aprovado. Irmão Leandro, o que eu acho interessante é que o processo do preparo, o período do preparo, é para que Deus nos aprove. Nós até temos algumas oportunidades para que nós possamos identificar que nós não estamos preparados de fato. E aí Deus trata com a gente, nos prepara, nos dá estrutura para depois nos enviar com o ministério aprovado. E aí quando nós temos e recebemos do Senhor o ministério aprovado, as coisas mudam.
O que eu acho interessante é que Moisés, quando se apresenta aos filhos de Israel, os hebreus, na sua primeira vez, ele não manifestou nenhum tipo de sinal. Ele apenas se apresentou como Moisés, que residia no palácio de Faraó. E depois que ele passou pelo preparo, e Deus deu a ele o ministério aprovado, e ele regressa já com Arão, seu irmão, 40 anos depois, ele apresenta sinais diante dos anciãos, ele apresenta sinais diante do povo de Israel, e então o povo creu, eles acreditaram, porque houve sinal. Vale a pena lembrar que Jesus disse algo interessante no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 48. Ele disse, se este povo não vir de sinais, eles não vão crer. Se não vir de sinais e milagres, não crerão. Então, o período do preparo é o período onde Deus nos dá uma estrutura e nos entrega um ministério aprovado para que os sinais se manifestem. E aqui que eu entendo que nós não podemos ser negligentes ao período do preparo. O período do preparo, ele é essencial para que nós possamos ter estrutura para suportar o peso do chamado. Né? Para que nós possamos suportar o peso da chamada e do propósito que Deus repousou sobre a vida de cada um de nós. Então, nós precisamos entender isso, que o crescimento, ele só vem a partir do cumprimento da promessa. A partir do cumprimento da promessa é que o crescimento ele é estabelecido. Antes disso, não tem crescimento. Um outro personagem bíblico muito interessante, eu já vou passar a palavra para você, é Davi. Davi, quando ele foi inserido no processo do preparo, processo que o próprio Deus preparou para ele, 1 Samuel capítulo 19, ele é recém-casado e ele tem que fugir da sua casa, porque o seu sogro, o rei Saul, quer matá-lo. E aí ele vai sozinho para o deserto. Deus prepara um, chamado Jonatas, filho de Saul, faz uma aliança com ele, viram amigos, e depois o Senhor prepara 400 homens na caverna de Adulão. Depois o Senhor agrega mais 200. E agora Davi começa a caminhar no deserto durante anos, liderando sobre 600 homens. Ele está liderando sobre 600 homens. Só que os próximos anos, ninguém mais é agregado ao exército de Davi. São 600 homens, ele estagna. Por quê? Deus está tratando com ele, está enraizando ele, está dando estrutura para ele. Você pode ver, Davi ora e Deus responde de imediato. O que é isso? A comunhão de Davi com Deus está sendo aprofundada. Não existe um crescimento, acredito que vocês estejam me entendendo, porque ele tem 600 homens que estão lhe acompanhando. E ele não tem, ele estagna, ele não cresce mais. Agora, quando Deus cumpre a promessa na vida de Davi, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11, quando Deus vai cumprir a promessa, é que o crescimento começa a vir. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9, diz que Davi ia aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus era com ele. Então, o crescimento começou a vir a partir do cumprimento da promessa. Então, nós precisamos entender o tempo do chamado. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Preparo? Se é preparo, você tem que esperar. Você não pode desistir, porque o crescimento ele só virá a partir do cumprimento da promessa. Você falando de chamado, uma coisa bastante interessante quando a gente começa a pensar de uma forma... A gente começa a pensar de uma forma um pouco mais humana no sentido, não desvalorizando o conceito espiritual. Mas quando a gente pensa em chamado, nós vamos chegar à conclusão de que alguém com um objetivo me chamou para algo. Certo? Como certo. você me mandou uma mensagem, Leandro, vamos fazer uma live sobre esse assunto? Você me chamou. Certo? Então, quando você me chamou, você em mente já tinha um objetivo. Em mente, no seu coração, você
antes de você chamar, já havia um propósito. Já havia pelo menos o Então, início. normalmente, não, já havia um objetivo. Na sua cabeça já tinha um objetivo. Vou chamar o Leandro para a gente fazer aquela live. Com Deus não é diferente. Todo mundo que Deus chama, Deus já tem um propósito. O propósito antecede o chamado. Por quê? Quando você é chamado, você foi lembrado. Alguém lembrou de você, trazendo humanamente falando, para algum objetivo. Quer seja para você fazer alguma coisa, executar alguma coisa. E quando Deus ele chama o ser humano, quando ele vocaciona, quando ele decide chamar para um objetivo específico, e aqui não estou falando de salvação, não estamos entrando nos critérios de soterologia do caso, mas nós estamos falando questão ministerial, de desempenho de função, de obra, de algum tipo de chamado específico, assim como diz lá Paulo em Coríntios, em Romanos, que uns foram dados a apóstolos, outros foram dados a doutores, a mestres, uns têm o dom de administração, outros têm de profecia, enfim, nós estamos falando desse tipo de chamado. Quando Deus ele chama, o que nós precisamos entender é que ele já tem um propósito. E poderoso é o Senhor para fazer cumprir os seus propósitos. Quando ele chamou Jeremias, foi isso que ele falou. Olha, eles não vão resistir. Eu estou contigo. Quando o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, de ser assunto ao céu, ele fala, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia Sagrada, com todos os personagens bíblicos, quando Deus os chama. Toda vez que Deus chama, Deus já chama para um objetivo. O que acontece é que a gente perde o objetivo do foco. A gente se perde no meio das muitas coisas, esquece que o nosso chamado foi com um propósito. Então, primeiro, o chamado está diretamente relacionado ao propósito de quem chamou. Deus te chamou por um motivo, para fazer alguma coisa. E se ele chamou para que você faça alguma coisa, ele o capacitará. Ele vai te capacitar com todas as ferramentas necessárias, mesmo que gradativo. Nós vamos pegar o exemplo de Moisés, que o irmão Leandro falou, de Atos 7. Essa eu me recordo, Atos 7, 23 em diante. Que fala assim, ó, ele teve Isso. 40 anos, aí ele se apresentou ao povo de Israel, ele foi rejeitado, foi para o deserto, ficou no deserto 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. Aí teve aquela epifania, manifestação do fogo na sarça, que a sarça não se consome, ele tem aquele contato com Deus 40 anos depois. Aí ele volta 40 anos depois para o povo de Israel e guia eles por mais 40 anos. Então, todas as ferramentas que foi dada a Moisés foi gradativa. Moisés não chegou no Egito já com as tábuas da lei. Moisés não chegou no Egito já sabendo o que iria acontecer. Deus falou, vai ao Egito, liberta meu povo e eu vou conduzi-los à terra prometida. Deus, o que vai acontecer no caminho? É aquela expressão que a gente aqui no Brasil fala, né? No caminho eu te explico. Aí você vê Gênesis 12, o que Deus fala? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Você nem sabe para onde você vai. Eu vou te mostrar. Quando? No caminho. Eu vou te guiando. Então, Deus já tinha um propósito. Quando chama Abraão, Deus chama Abraão, falando, Abraão, eu sou o Deus que falo contigo. E eu estou te chamando para você ir para uma outra terra, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chama Abraão, mas Abraão não tinha ideia de que o propósito não era simplesmente a terra prometida. Era Abraão ser instituído como praticamente o pai da fé, o pai daqueles que creem. Paulo vai falar isso quando vai falar sobre lei e graça. Ele fala que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Então, quando, por exemplo, Deus chama Moisés, talvez na cabeça de Moisés, a gente não tem como saber, Moisés só imaginou, vou libertar o povo para uma vida melhor. Moisés não tinha ideia de que o propósito de Deus era tornar ele um dos grandes legisladores da Bíblia Sagrada. Um profeta que seria assemelhado em figura, tá? Em uma tipologia a Cristo. E Moisés falou assim, vai se levantar um profeta parecido comigo. Na questão de autoridade, de legislação, de conhecimento, de guiar o povo
Porque Moisés foi um grande personagem. Então o chamado vai estar vinculado diretamente a propósito. E chamado vai estar vinculado, está diretamente relacionado a quem chama. Por quê? Deus em Cristo abençoe a nossa irmã Laura. Porque a importância do chamado está em quem chama. Dependendo de quem te chama, você sabe qual é a grandeza de um chamado. Exemplo. Eu sou um mero mortal. Não sou ninguém muito especial. Se eu te chamo para uma festa, você vai ponderar. Agora, se você recebe um convite de uma pessoa mais poderosa, de uma pessoa com um status social talvez mais elevado, talvez de uma pessoa de mais renome, você vai ter outro tipo de consideração. Se você receber uma convocação presidencial, não defendendo política, eu estou falando da esfera política, e não defendendo partido, melhor dizendo, mas se um presidente te chama, você vai ter uma outra atitude. Quando um juiz te convoca, quando ele te chama, você tem outra atitude. Por quê? O chamado depende de quem chamou. E quem que nos chamou? Não foi rei, não foi homem, não foi nenhum mortal. Foi o Criador de todas as coisas. Quando ele já chama com um objetivo. E esse objetivo é tão grande quanto a própria pessoa que o chamou. Ou seja, o propósito de Deus na sua vida, o plano de Deus na sua vida, ele é tão grande quanto quem chamou você, que foi Deus. E aí nós vamos, como disse, olhar a Bíblia Sagrada. Deus chama Davi, Deus chama Moisés, Deus chama Abraão, Deus chama Gideão, Deus chama Jeremias, Deus chama Isaías. E todos eles vão ter uma visão daqui. Deus me chamou para o meu momento, para fazer isso. Só que muitas vezes o que nós não sabemos é o que a gente faz agora repercute em outras esferas. Como assim? Como eu disse, Jeremias profetizou, por exemplo, para o seu tempo. Ele não imaginaria que hoje, centenas de anos depois, nós estaríamos lendo o seu livro e meditando. Davi cantou nos seus salmos para o seu tempo. Não sei se Davi tinha em mente que centenas de anos depois nós estaríamos cantando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Moisés, quando escreve, quando fala ao povo, ou até mesmo quando outros irmãos escrevem, quando Paulo escreve, quando Pedro escreve, etc., talvez eles não tinham em mente a amplitude do que Deus pode fazer, porque a gente é limitado. Lembra do fato de a gente estar preso no tempo? Então a gente pensa que Deus o quê? Deus está fazendo aquilo só para o nosso tempo, mas as nossas ações, elas vão o quê? Refletir em outras gerações. Eu lembro do que Paulo fala: um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então hoje eu estou plantando. Não significa que eu vou colher. Significa talvez que outro colha. Mas não importa, porque o propósito de Deus na minha vida é o plantar. Aí na vida do Leandro Mendes, do outro Leandro, o propósito da vida dele é o quê? É colher. Agora eu não vou plantar porque não sou eu que vou colher. Amém. Entende? Então, temos que ter... A gente não pode perder o propósito de vista. Por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Ah, ele me fez uma promessa? O propósito dessa promessa é esse? Então eu vou me manter focado nisso, para eu não me perder no caminho. Porque as pessoas se perdem no caminho quando perdem o quê? O foco do seu propósito. Leandro, continua aí, filho. Senão eu falo demais. Nós fazemos planos, né? Na vida, nós temos muitos planos, mas nós não podemos jamais deixar de viver em função do propósito. O homem, ele pode ser feliz ou ter momentos de felicidade de várias formas, mas a felicidade plena para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, ele só vai encontrar quando ele estiver fazendo aquilo para que ele nasceu para fazer. Ou seja, o seu propósito de vida. Então, Deus ele se revela a princípio para que você, para aguçar aí, para te despertar, para que você procure em oração, busque a Deus para procurar entender o seu chamado e o seu propósito de vida. E existem pessoas que acabam se perdendo no seu propósito de vida porque não procuram entender. Entender a vontade de Deus não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você vai entender da noite para o dia.
Entender a vontade de Deus é uma coisa que leva tempo, né? Por exemplo, quando Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria um filho, nasceu Ismael. E Deus ficou em silêncio com Abraão por um período de 13 anos. Durante 13 anos, Deus não falou nada com Abraão. Gênesis capítulo 16, Ismael nasce e Deus vai falar com Abraão só em Gênesis capítulo 17, 13 anos depois, quando Deus muda o nome dele e diz a ele que vai dar um filho que vai nascer de Sara. Então, 13 anos depois, era o momento que Deus havia estabelecido para fazer Abraão entender o propósito que nasceria de Sara e que não era Ismael. Por mais que ele estivesse apegado com Ismael, o propósito de Deus para dar continuidade no projeto que ele havia inserido Abraão estava sobre Isaac, que iria nascer de Sara. Então, o nosso propósito de vida, nós precisamos entender o nosso propósito de vida para que nós possamos caminhar com segurança. Existem pessoas que acabam vivendo em conflitos porque não descobriram o seu propósito de vida. Quando nós descobrimos o nosso propósito de vida e nós começamos a trabalhar por ele, a nossa vida fica mais tranquila. Nós sabemos que estamos na direção certa, então o nosso lado emocional, psicológico, eles são conservados, porque nós sabemos que o nosso desgaste ele não está sendo em vão. Agora, a dura coisa é quando você não sabe o seu propósito de vida ou você tem dúvidas acerca dele. Ou quando você deixa de lado e desiste, parte para uma outra empreitada, haja visto que você tem uma vida, Deus não vai forçar nada, é você que precisa entender o que Deus tem para a sua vida e abraçar o seu chamado. E abraçar o chamado, por muitas das vezes, não é uma coisa fácil, né? Você vai ter que desagradar muitas pessoas ao seu redor para agradar a Deus e para encontrar o seu chamado e o seu propósito de vida. Sim. Mas falando um pouco mais sobre a questão do chamado, o nosso horário já está quase indo embora, Leandro, né? Verdade. São 2 Leandros, Leandro em dose dupla dá nisso. Mas eu queria frisar aqui mais uma vez a questão do tempo do preparo e do tempo Sim. do crescimento. Porque existem pessoas que acabam desistindo do seu propósito de vida, do seu chamado de vida, do seu chamado, e isso eu digo na sua área ministerial, porque Deus te chamou para fazer alguma coisa na sua obra e no seu reino. E as pessoas acabam desistindo porque não sabem esperar o tempo do crescimento. Há momentos que Deus ele te esconde, né? Como está registrado em Isaías capítulo 49, que Deus te escondeu na aljava dele, né? Porque é uma flecha limpa. Então Deus te esconde para te preparar. E aí, por muitas das vezes, nós ficamos restritos a oportunidades. E aí a gente acaba desanimando do chamado e do propósito. E aí é onde nós nos perdemos porque não sabemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Quando chega o tempo de Deus, eu já mencionei aqui, quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, é que o crescimento chega. É que o crescimento é estabelecido pelo próprio Deus. Deus se responsabiliza por isso, desde que nós venhamos esperar o tempo de ele cumprir. Porque quando chega o tempo de ele cumprir, ele se responsabiliza. Observe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso 17, diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou na terra do Egito. Ou seja, o povo começa a crescer e a se multiplicar na terra do Egito, Êxodo capítulo 1, a partir do cumprimento da promessa. Ou seja, Deus ele vela sobre a sua palavra para cumprir, mas nós precisamos esperar o tempo do cumprimento da promessa. Um exemplo também muito claro é a igreja primitiva. O Senhor Jesus fez uma promessa à igreja. Jesus ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e ele ainda permaneceu aqui nessa terra por mais 40 dias, e segundo o que Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele aparece a mais de 500 irmãos. No 40º dia, no último dia, antes da sua ascensão, Lucas 24, 49, ele liberou uma promessa que o Pai havia feito. Ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. A promessa se cumpre. E Atos capítulo 2 em diante, a igreja começa a crescer gradativamente. Ela cresce de uma forma assustadora. Por quê? Porque a promessa foi cumprida. Então, todo o crescimento, ele é iniciado a partir do cumprimento da promessa. Talvez tenha alguém que está nos ouvindo, irmão Leandro, que está desanimado com o seu chamado, com o seu propósito de vida, porque as coisas não estão acontecendo, porque não cresce, porque as portas estão fechadas. E o Senhor está falando conosco que é necessário nós esperarmos o tempo que Ele estabeleceu. O tempo do cumprimento da promessa. Porque quando o tempo que Deus estabeleceu chega, não existe nada e nem ninguém que possa impedir o seu crescimento. Uma coisa interessante que eu quero salientar aqui é que tem muitas pessoas esperando em Deus de forma errada. Como? Quebrando princípios. Quem quebra princípios não consegue viver as promessas que Deus estabeleceu. Quer ver um exemplo? Existe um princípio aqui, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas existe um princípio que Deus não abre mão, que é o princípio da fidelidade. Fidelidade a Deus. E tem muitas pessoas que acabam quebrando este princípio e por isso não vivem, não desfrutam do período do cumprimento da promessa. Existe um outro caso que tem pessoas que até chegam na terra prometida. Deus cumpre a promessa, começa a dar crescimento, só que a pessoa quebra o princípio da fidelidade. E vale salientar também que o cumprimento de uma promessa, ele não diz respeito a um dia ou a um momento. Ele diz respeito a uma nova fase, a um novo tempo na sua vida, que pode se prolongar por anos, desde que você cumpra com esse princípio chamado princípio da fidelidade. Um exemplo bem claro, a primeira terra que Israel tomou posse foi a terra de Jericó, Josué capítulo 6. E havia uma ordenança de Deus através de Josué para o povo, que não era para tocar nos despojos da cidade, porque Deus havia amaldiçoado a cidade e os despojos. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Acã, ele tocou nos despojos, escondeu, colocou debaixo da sua tenda, e o texto diz que por causa disso ele morreu. Aonde? Na terra prometida. Ou seja, ele entra na terra prometida, mas não vai desfrutar. Por quê? Quebrou o princípio da fidelidade. Então, nós temos que esperar. Fica à vontade. Deixa eu fazer só um comentário disso aí. É interessante como o ser humano tem a capacidade de trocar a promessa por alguma coisa momentânea. Por alguma coisa, sabe, do momento. Porque Deus estava dando toda a terra. Abraão tinha comprado lá em Gênesis, a terra já era do povo de Israel. Eles estavam retomando aquilo que já era deles, na verdade. Historicamente falando. Então, quando Israel chega, a terra já era deles. Deus estava falando, eu estou dando para vocês. Às vezes a gente tem esse problema. A terra é nossa, mas Deus fala, ó, isso aqui eu não quero que você toque. Eu vou te dar outras coisas, mas isso aqui não. Mas a gente não quer. A gente quer aquilo que Deus fala para a gente não ter. Eu estava lendo essa semana sobre Samuel e achei interessante a sensibilidade dele quando ele vai ungir Davi, porque todo mundo quer ter sensibilidade para o sim de Deus, mas nem todo mundo tem a sensibilidade para o não dele. E tem coisa que Deus fala não, e a gente tem que ser crente o bastante para entender. Deus falou não, então é não. Ele deve ter algo melhor. A terra é minha, digamos assim, falando de Israel. A terra é deles. Tem outras coisas, tem outros despojos. Hoje eu já tinha falado, olha, quando vocês ganharem a guerra, vão repartir o despojo assim, assim, assim. Mas quando Deus fala, isso aqui é amaldiçoado, não toca. Não acredite, não vai te fazer falta, vai te trazer destruição. Tanto é que se Acã tivesse sido obediente ao não de Deus, existia um sim de Deus esperando ele na cidade de Ai. Porque Deus falou em Jericó, não toca nos despojos, isso era para todos. Mas em Ai ele disse, Josué capítulo 8, olha, vocês vão fazer tudo o que vocês fizeram lá em Jericó, mas os despojos vocês vão tomar para si. Leandro, 6 segundos, a live está acabando. Deus abençoe, vai ficar